Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio e antes de tudo eu agradeço demais sua presença e lembrando que aí na descrição tem diversas informações úteis em relação a playlists de aulas, tá? Aulas extras, conteúdo adicional, links de portfólio e também sobre meus cursos. Então bora pro vídeo, valeu demais, brigadão. Muito bem, eu sei que eu não tô com o Photoshop aberto, tá? Mas isso aqui, além de ser interessantíssimo, anda de mãos dadas aqui, tá lado a lado com fotomanipulação e às vezes até como um complemento e ajuda aí para você trabalhar com cenários em pintura digital, utilizando Photobash em composição original, tá? Isso aqui, esse software, né, que eu tenho aberto aqui, é o NVIDIA Canvas. Com esse NVIDIA Canvas, você vai conseguir compor aí cenários, tá? Principalmente para você trabalhar aí com fotomanipulação, utilizar em um fundo, alguma coisa assim, de planícies, de florestas, que fica excelente. Isso aqui é importantíssimo e muito interessante eu apresentar aqui no canal, porque pode ser muito útil, tá, para você. Então isso aqui é o seguinte, primeira coisa, você precisa ter alguma placa de vídeo que tenha Ray Tracing, tá? Você tem que ter uma placa de vídeo NVIDIA que tenha RTX. Uma vez que você tem uma placa de vídeo dessa, você pode ir no site da NVIDIA, basta digitar NVIDIA Canvas, você baixa esse software e olha só que interessante, por exemplo, cá nesse padrão aqui de cenários, aí você tem as variações de céu, né, os estilos. Eu vou colocar esse aqui, por exemplo, vou pegar esse pincelzinho ou essa ferramenta aqui de linha e vou definir, pegar o pincelzinho e vou definir que aqui nessa região, toda nessa parte inferior aqui é grama, tá? Então vou pintar aqui uma grama. Aqui você pode ampliar. Olha só, de cá você faz um desenho igual no Paint e de cá você vai ver o desenho em realista, né? Com inteligência artificial. É muito louco isso aqui. Então vou pintar aqui nessa região para fazer um morrinho de grama, certo? Olha só que legal. Uma vez que eu fiz esse morrinho de grama, eu vou vir aqui também e vou fazer um morro aqui de montanha. Então vou fazer uma montanha aqui, por exemplo. Olha só, vou fazer uma montanha em toda essa parte aqui. Olha lá que massa, ele já vai preenchendo para mim. Agora eu vou criar uma nova camada, igualzinho no Photoshop. Essa nova camada eu vou jogar abaixo. Eu vou trocá-las de lugar. E eu vou criar uma outra montanha aqui. Olha lá. Vou voltar aqui e vou criar uma nova camada. Isso aqui vai ser mais grama. Vou fazer uma grama... Opa! Vou fazer uma grama mais alta aqui, por exemplo. Em cima da grama menor. Aqui nessa camada de baixo eu vou criar, por exemplo, árvores. Vou fazer algumas árvores aqui, ó. Que toda essa região aqui são árvores, arbustos. Vou trabalhar, por exemplo, com um lago. Vamos supor que isso aqui seja um laguinho aqui, né? Um rio, passe um rio aqui nessa região. Ele vai interpretar que ali naquela região, para mim, tem esse rio. Essa parte aqui eu tô achando ela um pouco alta, eu vou apagar ela um pouco. Eu vou diminuir isso aqui. E essa parte aqui também que eu vou elaborar melhor essas montanhas. Você pode simplesmente voltar e apagar, tá? Você pode apagar determinados pontos e vai compondo aí a sua imagem de outras maneiras. Eu vou pegar, por exemplo, a parte das montanhas de novo. Vou refazer aqui essa ideia da montanha aqui atrás. E agora eu vou refazer parte da floresta, tá? Vou pegar esse aqui de linha, por exemplo, deixar esse espaço aqui maior. Vou voltar aqui, por exemplo, no lago, né? Eu vou fazer aqui as linhas aqui que compõem esse laguinho, para entender que ali passaria um rio, por exemplo. E olha só que legal, se eu desabilitar esse aqui que eu fiz, eu vou deletar ele. Ó, apaguei a camada. Ele vai entender que aqui nessa parte toda era um lago, ó. Muito interessante. E aí vamos supor, vou pegar... Isso aqui já vai ficar mais legal. Vou pegar, por exemplo, a das árvores de novo, só aqui de floresta, e eu vou fazer mais... Definir que toda essa região aqui no fundo, vou definir assim. Isso aqui é floresta, tá? Aí eu vou colocar bem fininho e vou fazer aqui, como se fosse uma florestinha assim, ó. Nessa parte. E aqui eu vou voltar com a grama e eu vou fazer a grama como se ela fizesse um movimento assim de entrada aqui nessa parte, ó. Você pode utilizar flores também, ó. Vamos supor que eu queira fazer algum campo aqui. Tá um pouco estranho, mas observa. Quando eu mudo isso aqui, ele já começa a interpretar de formas diferentes. Olha lá que legal. E ele vai fazendo mais composições diferenciadas de acordo com aquilo que eu apresentei. Eu vou voltar isso aqui para a grama e vou trabalhar com as árvores aqui de forma diferente, ó. Olha só, tanto que é interessante esse recurso
Aqui eu poderia, por exemplo, criar uma nova camada e trabalhar com um capim. Ó, ele adiciona grama aqui para mim, na inteligência artificial. Ele vai interpretar que aqui tem uma região com grama. E aí você pode utilizar isso aqui para ir te auxiliando para compor fundos, né? Para compor fundos, para compor cenários. Por exemplo, eu vou adicionar aqui algumas nuvens. Então se eu venho aqui, eu faço, por exemplo, vamos supor, algumas nuvens maiores. Muito legal, tá? Ó, nuvens aqui em volta. E ele vai entendendo essa profundidade, vai compondo aqui o cenário. Por exemplo, eu poderia colocar elementos de névoa. Aí vamos supor que eu coloco uma névoa aqui. Olha lá, ele já mudou todo o cenário, ele já entendeu que tem uma névoa ali naquela região. Vamos colocar névoa, um pouco de névoa aqui embaixo. Olha só, ele já mudou todo o cenário, tá? Vou apertar Ctrl Z para voltar. E aqui, por exemplo, vamos supor que eu coloco um pouquinho de neve, mais neve aqui no topo da montanha, ó. Nessa também, ele vai interpretar ali, vou colocar só na da direita. Eu teria, vamos supor, arbustos, né? Vamos supor que eu queira alguns arbustos aqui. Você pode dar uns cliques assim, ó. Ele vai interpretando que isso aqui são alguns arbustozinhos, ó. A gente tem a opção de colocar pedras, ó. Algumas pedras aqui, por exemplo. Quanto mais você for incrementando aí, mais interessante vai ficando. Então vamos supor que tem uma pedra maior aqui. Tem uma outra pedra aqui, ó. Olha só que legal que ele vai fazendo ali para você. É interessantíssimo, tá? E aí o que acontece? Se você vem por aqui e coloca as variações, você vai trocando, você vai vendo diversos... Olha só, ele simula até o reflexo. É muito louco isso aqui, tá? Você vai tendo variações de ambientes. Isso aqui basicamente é um fundo pronto, tá? Para você trabalhar. Olha só que bonito. Para você trabalhar aí com fotomanipulação, algum ambiente, ou para compor, né? Para te auxiliar a compor um fundo original para uma ilustração, você vai trabalhar com photobashing. Isso aqui te auxilia demais, tá? E você pode clicar nas outras variações, ó, que ele cria para você com essa inteligência artificial, e você pode escolher aqui qual tipo, né, de estrutura você quer, ver qual fica mais realista. E aí você pode salvar esse arquivo aqui posteriormente. E você clica, você pode exportar como PSD, tá? Então eu salvei esse arquivo dessa forma e salvei ele como PSD. Vamos abrir ele no Photoshop agora para ver. Olha só, abri aqui no Photoshop para ver, ele me mostra as camadas que eu utilizei e a minha imagem final. Muito bom, muito interessante. E aí você pode utilizar isso aqui como complemento para trabalhar aí com alguns ajustes de fundo, por exemplo, para compor ilustrações. Você pode, vamos supor, você vem fazer uma montagem com um personagem, quer trabalhar com um pouco de desfoque, utiliza o desfoque e um personagem central aqui na frente, fica extremamente realista, tá? E muito perfeito em uma imagem original, né? Às vezes você não precisa buscar aí por outros elementos. Aí, lógico, você tem que melhorar, por exemplo, o lago, né? Se você for utilizar isso aqui com nitidez. Mas esse tipo de recurso te auxilia demais, tá? Vira aí uma ferramenta muito boa para te ajudar em composições de photobashing, tá? Principalmente de planícies, de cenários. Porque às vezes você vai trabalhar, você tem que buscar florestas, montanhas e fica compondo, então por ali já te ajuda demais. É igual eu falei, você tem que fazer realmente a grama aqui, melhorar, porque a pessoa, você vê que é estranho, parece que foi inteligência artificial que fez e realmente foi, né? Então, muito interessante, muito útil, recomendo demais você explorar isso aqui. Lembrando que você precisa ter uma placa que tenha Ray Tracing, tá? Da NVIDIA. Então, eu agradeço demais. Se tiver gostado da dica, deixa o joinha. Valeu, brigadão, sucesso. Se inscreve se não for inscrito e interessado em dominar o Photoshop por completo do nível básico até o mais avançado. O link do meu curso está na descrição.